Maravilha, maravilha, sempre um privilégio poder estar com você e estar conectado na Rádio Palavras de Vida FM. E hoje eu tenho um assunto tremendamente importante para estarmos tratando nesta manhã em o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, se assim você puder, estarmos meditando em Romanos capítulo 8, versos 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí o tema da nossa mensagem de hoje: duas formas de viver, segundo a carne ou segundo o Espírito. Nosso objetivo é levar a igreja a compreender que viver sem direção espiritual conduz ao fracasso, mas viver guiado pelo Espírito Santo conduz à vida, paz e propósito eterno. O perigo de viver sem direção espiritual. Em Provérbios 29, 18, diz assim: onde não há visão, o povo perece. Parece que estamos vivendo num dia de hoje um povo sem visão, um povo que só quer a facilidade de encontrar pronto, não quer parar para estudar, não quer parar para meditar. E aí, Provérbios, nessa sabedoria, né? E viver sem direção é andar por impulso, tomar decisões pelas emoções, ser guiado pelo momento, viver pela opinião dos outros, escolher caminhos sem consultar Deus. E isso é o que mais acontece, né? Vai pela emoção, e aí as coisas desandam totalmente porque não é direcionado. Eu sempre, na minha vida, trabalhei na prefeitura, tomando conta de equipe, e toda vez que tínhamos necessidade de sair do setor, não é? Quando voltávamos, a equipe estava totalmente desordenada, porque elas precisavam e precisam de um líder. Imagina a igreja sem um líder, imagina uma empresa sem um líder, né? Com toda certeza não vai dar certo. Sansão, um exemplo de vida em direção espiritual. Juízes 16, Sansão tinha chamado, tinha unção, tinha força, mas não tinha domínio próprio. Ele seguia os seus desejos, não ouvia conselhos, brincava com o pecado, subestimava o perigo. E aí o resultado era, já sabe que era um resultado negativo, e aí perdeu a visão, perdeu a força, perdeu a liberdade. E aí quem vive sem direção do Espírito começa forte e termina fraco, começa ungido e termina confuso, começa com promessas e termina preso. É uma coisa muito séria. Viver na carne é viver desorientado. Em Gálatas capítulo 5, abra aí, anote aí para você conferir. Em Gálatas capítulo 5, 16 e 17 diz assim: andai
em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne que quer prazer imediato, a carne não pensa nas consequências, a carne vive pelo eu, a carne se ofende fácil, a carne decide na raiva, a carne age por orgulho. Uma pessoa sem direção do Espírito vive altos e baixos, constante, não tem estabilidade emocional, toma decisões precipitadas, vive arrependida do que fala, vive arrependida do que fala. A carne nunca produz paz, a carne nunca produz equilíbrio, a carne nunca produz visão espiritual. Eu vou pedir aí o irmão que está ligando para não ligar, porque eu estou trazendo a mensagem, não posso atender. O que significa ser guiado pelo Espírito? Aí vem, lá em João 16, 13, que diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Ser guiado é, antes de decidir, orar. Antes de responder, ouvir Deus. Antes de agir, buscar direção. Antes de escolher, consultar a palavra. Você tem feito isso? Ser guiado pelo Espírito não é emoção, é submissão. E você tem buscado ser direcionado pelo Espírito Santo? Né? Exemplo de vida direcionada, Jesus. Em Lucas 4, versos 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Até Jesus enjoava, orava, buscava a vontade do Pai. Não fazia nada sem direção. Em João ainda, no capítulo 5, versos 19, diz assim: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir o Pai a fazer. Jesus precisou de direção, quanto mais eu e você. Pensa nisso. Característica de quem é guiado pelo Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tá bom para você? Observe, o Espírito produz fruto, a carne produz obras. O fruto é algo que cresce, obra é algo que se faz na força. Quem é guiado pelo Espírito tem equilíbrio, tem discernimento, tem paz mesmo na guerra, tem firmeza nas decisões. E a consequência de cada caminho. A consequência de cada caminho, você sabe que cada ação tem uma consequência. Cada ato que você faz, seja bom, seja ruim, tem uma consequência. Tem uma consequência. E vida sem direção espiritual, confusa, ansiedade, decisões erradas, relacionamentos quebrantados, desgaste emocional e distanciamento de Deus. Isso é evidente. Vida guiada pelo Espírito. Vida guiada pelo Espírito. Paz mesmo na luta. Clareza nas decisões. Proteção espiritual. Crescimento.
maturidade, intimidade com Deus. E aí eu trouxe aqui Isaías 30, 21, para estar fechando, né, esse ciclo que diz assim: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Glórias a Deus, aleluia! Glórias a Deus, porque nós temos um que nos orienta, nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos orienta qual caminho andar, como desenvolver uma vida direcionada pelo Espírito, vida de oração constante. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, sempre orai sem cessar. E aí a leitura e meditação da palavra, Salmo 119, 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, glórias a Deus. Sensibilidade espiritual, não ignore o idômodo do Espírito, não cale a voz interior, não despreze discernimento, obediência imediata. Sempre tem em todo contexto a obediência, aos ouvidos espirituais abertos. Direções sem obediência é informação inútil. E aí os sinais de alerta, se você está sem direção, esse é o sintoma. O médico está ali, né, fazendo ali uma análise do seu problema. E agora, né, vem os sinais de alerta, que você está sem direção, está tomando decisões sem orar, está vivendo mais pelas emoções, está distante da palavra. Esse é um problema sério. Perdeu a sensibilidade espiritual, vive irritado e impaciente. Esse é um sintoma. Talvez você não esteja perdido, mas está andando sem direção clara. Grande pergunta que eu quero fazer a você: quem está dirigindo a sua vida hoje? Quem está dirigindo a sua vida? Você, suas emoções, as opiniões dos outros, ou o Espírito Santo? Ou o Espírito Santo. Se for o Espírito Santo, você está no caminho certo. Glórias a Deus! E eu quero concluir: há dois caminhos. A vida guiada pela carne, estável, confusa, perigosa. A vida guiada pelo Espírito Santo, firme, segura e vitoriosa. E aí Romanos 8,6 diz assim: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Hoje o Espírito Santo está chamando a igreja para sair da impunidade, da impulsidade, parar de decidir sozinho, voltar para a intimidade, buscar direção antes de agir. Talvez você esteja cansado, confuso, desorientado, tomando decisões erradas. Hoje Deus quer realizar a sua rota. Deus quer botar você na sua rota. Deus quer botar você no caminho certo. E aí eu quero orar com você assim: Espírito Santo, dirige meus passos. Não quero viver pela carne, quero viver pela tua direção. Que o Senhor continue nos guiando eternamente. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Meu querido, minha querida, você que está nos ouvindo, você que está conectado conosco na Rádio Palavras de Vida FM, ouvindo aí esta programação abençoada, deixa um comentário, né? Você gostou da mensagem, deixa um comentário no vídeo, deixa um like, né?
compartilhe, se inscreva no canal, divulgue, faça, né, aquilo que Deus colocar no seu coração. E se você quiser contribuir aí para o Instituto Social Palavra de Vida, né, a nossa chave Pix é 21 9 97 49 93 62. Que Deus derrame todas as bênçãos, não só na sua vida, mas na vida de cada um dos seus familiares. Eu, o seu amigo radialista Newton Rodrigues, deseja todas as bênçãos para você. Amém e amém. Que Deus te abençoe.